Hulk versus Shrek é uma das batalhas mais discutidas no momento. Mas quem será que vence em um combate até a morte? O Hulk selvagem do UCM ou o Imperador Viltron Shrek? Esta luta é mais desequilibrada do que parece, mas vamos ver para qual lado a vitória tende mais. Eu sou o Peso Mosca e bora pro vídeo. Muitos dizem que o Hulk conseguiria vencer o Shrek só porque é o Hulk, mas não é bem assim. Vence aqueles que possuem mais peito, independente se é uma versão de um personagem dos quadrinhos. E o Hulk do UCM tem duas linhas temporais, que na verdade é só uma, a linha canon do universo do UCM, que é desde o Edward Norton com o Hulk selvagem até o Hulk selvagem do UCM. E bem, o Hulk selvagem do Edward Norton não daria conta dos Viltrumitas, mesmo se a gente colocar a Anissa para lutar contra ele. Ou o Colquest. E o Colquest é, cara, o segundo Viltrumita mais forte, mano. Não tem pra ninguém. O cara venceu o mano que quase deu uma solada no Shrek. Vocês sabem de quem eu tô falando. O Battle Beast. Mas isso ainda não ocorreu na animação. Então, bora seguindo em frente. Hulk versus Shrek. O Hulk do Edward Norton. Vamos começar analisando pelo começo. Os feitos dele não são nada parecidos com o do Hulk do UCM. O Hulk do Edward Norton só consegue destruir tanques de guerra, carros de combate e alguns helicópteros de combate. Também, como vocês veem na imagem, ele consegue levantar carros de combate, jipes de combate e destruir tanques de guerra, como dito antes. Mas o próprio Nolan, que é um Viltrumita inferior ao Shrek, já conseguia destruir tanques de guerra no primeiro episódio de Invencível, e também destruir e matar kaijus maiores do que tanques de guerra com seus ataques, precisando de apenas um único soco para conseguir fazer tal façanha. Enquanto o Hulk do Edward Norton com certeza teria problemas, já que ele teve problemas com seu rival Abominável, que bem, não tinha muita coisa a analisar não. Mas quando se trata do Hulk do UCM, aí as coisas mudam totalmente de figuras e a escalação de poder do Cabra aumenta totalmente. O Hulk do UCM enfrentou vilões, heróis, deuses e oponentes poderosos, e como você vê na imagem, ele conseguiu destruir uma nave Chitauri com apenas um único soco, e esta nave Chitauri conseguia destruir edifícios gigantescos apenas voando perto deles. E o Hulk também conseguiu desviar o peso de uma nave Chitauri de centenas de toneladas. Além disso, como vocês podem ver, destruir jatos para ele é uma coisa simples do dia a dia. Ele é totalmente equilibrado com o Thor, como vocês podem ver nas imagens, e também já lutou contra o próprio Thor 2 vezes no UCM e conseguiu se equilibrar ao seu rival de porradaria franca. Ele também lutou contra o Homem de Ferro utilizando a Hulkbuster. A Hulkbuster é uma das armaduras mais poderosas do Homem de Ferro. Mas se não é o bastante para você, o Hulk, como dito antes, é equilibrado ao Thor. Ele lutou contra o Thor diversas vezes. E o Thor, assim como o Hulk, também pode destruir as naves Chitauris que você está vendo aí na imagem. Além de fazer ainda mais coisas do que esta façanha simples de nível superior a difícil. Como por exemplo, o Thor conseguiu ajudar a destruir a cidade de Sokovia, que era ali uma montanha gigantesca voando nos céus.
e o Thor com o Mjolnir pôde destruí-la. Além disso, o Thor ele foi equilibrado ao Hulk sem o Mjolnir. Equilibrado, entre aspas, porque ele teve bastante dificuldade em lidar com a força do Hulk e a experiência que ele adquiriu em combate lutando ali no Coliseu de Sakaar. Mas o Thor e o Hulk eram sim equilibrados quando o Thor utilizava o Mjolnir para lutar contra ele em Vingadores 1. O que acaba escalando, como dito antes, o Hulk a nível montanha e também a superior à cidade na sua versão UCM, o que é inferior às suas versões quadrinescas, que consegue literalmente levantar uma ilha sobre a cabeça e correr com ela, ou destruir continentes e até planetas e fazer supino com placas tectônicas. Este é o Hulk dos quadrinhos, e o Hulk dos quadrinhos tem feitos superiores a planetários sistemas solares. Então não adianta vocês aí nos comentários escreverem o Hulk é o Hulk, é o Hulk dos quadrinhos, porque é o Hulk do UCM. Mas o Hulk do UCM ainda tem um nível de montanha, o que é até um nível totalmente decente. Isso se escala ao Thor porque ele já enfrentou o Surtur e conseguiu empurrá-lo com os seus ataques e também feri-lo. Ele também já conseguiu derrotar o Fenrir. Mas agora por aí pro Treg e vamos escalá-lo diretamente ao Omni-Man, porque ele é superior ao Omni-Man e ao Mark de Invencível. O Omni-Man conseguiu destruir a superfície de um exército inteiro e causar explosões atômicas apenas voando na superfície do planeta. Além disso, ele conseguiu chegar a uma distância de bilhões e bilhões de vezes acima da velocidade da luz, indo até um planeta que estava do outro lado da galáxia. E o cara fez isso na velocidade de voo. E o Treg consegue pegar o Omni-Man em velocidade de voo. E o Treg também conseguiu resistir aos socos do Omni-Man e do Mark sem ter uma única gota de sangue. Uma curiosidade é que o Treg da animação e dos quadrinhos tem um nível de resistência diferente, porque os dos quadrinhos sangrou para os socos do Mark. Além disso, o Omni-Man pode destruir montanhas e também desviar meteoro do tamanho do Texas e resistir a energias de satélites que mandam lasers de nível potencial a nuclear. Mas o Treg conseguiu resistir e ferir tudo o que o Omni-Man já fez de feito, porque ele conseguiu trucidar o Omni-Man em combate e também o próprio Mark, escalando o Treg em nível de multicontinental e também em uma façanha de peso em toneladas que equivale a 500 mil toneladas, porque o Omni-Man já levantou uma rocha que foi calculada em 500 mil toneladas e um meteoro que ele desviou do tamanho do Texas tem milhões de toneladas. Então, com os feitos já tendo sido analisados, vamos ver como seria esta batalha entre o Treg contra o Hulk. O Treg, eu escalei ele acima do Nolan, como vocês viram aí na análise de feitos. Mas ele ainda tem umas façanhas próprias, como por exemplo ele ter destruído rochas enormes dos destroços do planeta destruído de Viltrum, que era também do tamanho de montanhas. Então, destruir montanhas são feitos extremamente básicos para os Viltrumitas que estão entre os top tiers. E até os Viltrumitas abaixo dos top tiers conseguem destruir montanhas. Então, para o Treg lidar com alguém com a força do Hulk, do UCM, que tem o nível de montanha, não seria algo difícil, seria até fácil. E aqui vocês já conseguem perceber para qual balança
o desequilíbrio balança mais e vai para o Hulk. O Hulk do Edward Norton, como dito anteriormente no começo do vídeo, é extremamente puxa e muito fraco, mas os saudosistas gostam bastante de falar sobre a força deste Hulk, mas ele não tem feitos de força como os feitos de força do Hulk do UCM, e ele seria massacrado com apenas um soco do Regente Drag, o Imperador de Viltrum. Agora, se a gente falar do Hulk de 2003, aí esse Hulk é completamente massacrado. Ele foi ferido por cachorros. Os cachorros tinham o DNA do Hulk, mas mesmo assim ainda é algo totalmente patético para um Hulk. E ele só conseguia levantar algumas toneladas de peso que o Drag levantaria com apenas um único dedinho dele. O Drag é totalmente superior às versões mais fracas do Hulk e conseguiria vencê-las ao mesmo tempo se assim quisesse. Mas quando falamos do Hulk do UCM, como dito antes, ele é de nível montanha, a quase ilha, se você quiser explorar mais a fundo as citações e feitos dele. Mas, como dito anteriormente, feitos do nível ilha são coisas pequenas para os Viltrumitas. O próprio Cécio tentou matar o Omni-Man com um laser que custou 400 bilhões de dólares e era um laser acima de bombas nucleares e não fizeram nada contra o Omni-Man. Fizeram, tirou um pouco de sangue, mas somente isso para um equipamento de batalha que custou tanto dinheiro. Enquanto isto, o Drag estava lutando contra o Omni-Man, o Mark e aquele Viltrumita velhote que parece um filósofo romano e que eu esqueci o nome porque ele só apareceu para morrer e já foi embora, e também porque tinha que ter um motivo pela causa do vírus. Mas enfim, o Hulk do UCM não teria chances contra o Drag. O Drag da Blitz tem velocidade maior de voo, conseguindo atingir velocidades superiores à da luz em bilhões de vezes em voo, não em combate. Mas digamos que o Hulk do UCM atingisse o Drag com um soco bem dado no queixo e empurrasse ele para o espaço, que eu acho que seria difícil, porque o Hulk não teria tanto peito assim de força para isso, mas ele fizesse. O Drag voltaria com um impulso de voo extremamente rápido, conseguiria destruir a superfície do planeta com o Hulk junto, porque o Hulk do UCM, o Hulk que também é da mesma linha de tempo, que é o Edward Norton, seria completamente massacrado, porque, como dito já, o Drag alcança o nível de multicontinental, enquanto o Hulk alcança o nível de montanha. E não, os Viltrumitas Top Tiers não são planetários. Precisou da ajuda de um laser para destruir o centro do planeta de Viltrum e de 3 Viltrumitas juntos. E também foi dito que se não fosse a ajuda do laser para destabilizar o centro do planeta, os 3 Viltrumitas teriam sido mortos. Então, como que eles são planetários se eles teriam morrido pro núcleo do planeta de Viltrum? Não faz sentido. Eles não são planetários. Mas, por eles também terem ajudado, eles se escalam a nível continente, a multicontinental, o que é superior a tudo que o Hulk do UCM já demonstrou fazer em façanhas até o momento. E, galera, vocês acham que o Hulk do UCM vai ter feitos de nível cidade em um filme do Homem-Aranha, com o Justiceiro protagonizando junto e uns mafiosos chineses qualquer? É claro que não vai. Mas esse foi o vídeo de hoje
E é claro que o resultado da vitória vai para o Trek, porque ele tem mais feitos, resistência, regeneração melhor, se adapta melhor em combate, força destrutiva, velocidade destrutiva, tudo ele é superior. Eu sei que vocês curtiram bastante o vídeo, então já deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas. Tenha uma semana abençoada. Valeu, falou, fui, tchau. E não se esqueçam de deixar nos comentários os próximos tipos de vídeos e assuntos diversificados que vocês querem ver no canal. Desde jogos, quadrinhos, filmes e até esportes, se vocês assim desejarem. Até mais e tenham uma boa noite.